Olha, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Pegue sua Bíblia, em nome de Jesus, e repita comigo o versículo número 6. Ora, mais forte, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém. O medo contra a fé. Um desafio. Um desafio que ocorre em nossos corações, na vida do ser humano. Todo homem tem medo. Todo ser humano tem medo. E todo ser humano acredita em alguma coisa. Até o ateu, ele acredita em alguma coisa. Ele diz que não crê em Deus, mas ele acredita nele mesmo. Então o medo e a fé estão no homem. O que nós estamos falando aqui hoje, eu quero explicar que a fé que nós estamos tratando hoje é a fé que leva o homem à salvação. É a fé que leva o homem a acreditar em Deus. Porque a Bíblia fala da fé como um dom, e não é essa fé que nós estamos falando. Quando a gente lê sobre dons, a gente encontra que também a fé é um dom de Deus. E não é isso que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando da fé que leva o homem à salvação. Da fé que leva o homem a acreditar em Deus. Amém? Como nós lemos então aqui no versículo número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles, amém, que têm fé, têm que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Então essa fé que nós estamos tratando hoje. Amém? E essa fé que nós estamos tratando hoje, amém? O homem ele tem que ter, ele tem que usar ela. Ele tem que usar ela, porque se ele não usar ela, ele não consegue ver a glória de Deus na vida dele. Não consegue ver milagres na vida dele. Não consegue ver Deus operando na vida dele. Por quê? É necessário acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. O que é galardão? É uma recompensa. O que é galardão? É uma bênção. É algo que Deus tem para dar para os seus filhos. Então, eu preciso acreditar nisso. Eu tenho que crer, confiar. Quando eu acredito, quando eu confio, eu posso desfrutar da bênção de Deus. Mas, no ser humano tem o medo também. E o medo, o que significa medo? Terror, pânico. E algo muito interessante, receio. Toda pessoa que tem medo, ele tem um certo receio. Né? Ele é receoso. Então isso atrapalha muito o homem, atrapalha muito mesmo. Por quê? O homem, ele já está cheio de problemas. Ele já não é mais perfeito. Porque quando Deus fez Adão foi perfeito em todas as áreas. Né? Ele tinha um livre-arbítrio, ele pecou, né, de livre e espontânea vontade, mas ele era um ser perfeito. Depois da queda de Adão, nem todo homem que nascia, então, já não era mais perfeito como Adão.
já era contaminado pelo pecado, pela morte, né? Então, já não era mais aquela grande coisa. Então, o medo também vem sobre o homem. Ele tem medo de várias coisas, de muitas coisas. E é preciso que nós venhamos tirar este medo. É preciso que nós venhamos tirar esse medo. Porque se o medo ficar no meu coração, ficar sobre a minha vida, eu não consigo vencer. Eu não consigo ver o milagre de Deus na minha vida. Mas a Bíblia fala também que o mesmo homem que tem medo, também é encontrado nesse homem que tem medo, fé. E a Bíblia fala de um homem, de um chefe que uma vez encontrou Jesus. Ele estava com um problema na casa dele, porque uma serva dele estava enferma, ou seja, a empregada dele estava enferma, e ele encontrou com Jesus e disse: Senhor, eu estou com a minha serva, né, enferma na minha casa, e eu gostaria que o Senhor a curasse. E ele disse: olha, Senhor, não precisa nem o Senhor ir na minha casa. Apenas uma palavra, apenas uma ordem da sua boca, e eu sei que ela será curada. Porque eu também sou chefe, e eu mando, e quando eu mando, as coisas têm que acontecer. Se eu falo para o meu empregado: olha, vai lá e faz tal coisa, ele tem que fazer, porque eu mando nele, ele tem que me obedecer. Se ele não quiser me obedecer, então eu mando ele embora, eu contrato uma outra pessoa, quando eu falo, ele me obedece e faz. Então ele disse para Jesus: então eu sei que se o Senhor der uma ordem, ela será curada. E Jesus se espantou. E Jesus olhou: puxa, mas que homem de grande fé. E é assim mesmo. O Jesus declarou: vai, sua serva está curada. E quando ele chegou, a serva estava curada. Por quê? Porque ele acreditava no poder de Jesus Cristo. É encontrado medo no homem, mas também é encontrado fé nos homens. A Bíblia fala de uma mulher que foi atrás de Jesus Cristo, e Jesus estava reunido com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam ali na mesa, né, Jesus conversando com todos aqueles, e a mulher se aproximou de Jesus, e Jesus olhou para ela e disse: olha, eu estou aqui com os discípulos, estou aqui com o meu povo. E ela era uma mulher cananeia, né, considerada como um cão, né, como um cachorro. Isso aí é algo que era a cultura de Israel naquela época, né? Porque a bênção, a salvação veio só do povo de Israel. Mas Deus estava fazendo já uma grande obra, também para os gentios. E aquela mulher era considerada gentil. Ela não era israelita. E ela estava ali precisando de uma bênção, de um milagre também. E ela chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu patrão. Aí Jesus se espantou também: puxa, mulher de grande fé, vai, recebeu a bênção. E importante e interessante que essas duas pessoas que espantaram Jesus devido à sua fé, não eram pessoas que seguiam a Jesus. Não eram pessoas que estavam andando com Jesus e vendo o milagre de Jesus. Um era chefe, ele tinha sua obrigação, mas ele dava valor numa palavra, numa ordem dada por um ser superior. E a outra tinha uma fé tão grande que acreditava que até as migalhas, até as migalhinhas, eram o suficiente para resolver o seu problema. E essas duas pessoas espantaram Jesus devido à fé que ela tinha no coração. Isso nos faz a pensar: puxa vida, nós que servimos ao Senhor, às vezes nós duvidamos em alguns milagres, às vezes nós ficamos meio assim, quando o pastor pede para orar por tal coisa, ou eu vou orar por tal coisa. Nós temos que agir como essas duas pessoas, ter uma fé inabalável ao ponto de destruir completamente todo o medo que há nos nossos corações. E dessa maneira nós conseguimos ver o milagre de Deus. Aquele homem, ele não podia ver o milagre de Deus se ele tivesse dúvida no seu coração. Aquela mulher não poderia ser abençoada se ela tivesse receio, medo de se aproximar de Jesus e acreditar no grande milagre de Deus. Mas aquela mulher, como aquele homem, não havia medo nos seus corações. Havia fé. Eles acreditavam no poder de Deus. A igreja confia no poder de Deus? A igreja acredita no poder de Deus? Então você é muito abençoado pelo Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala lá no 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 11, que o medo reinava no coração de um rei chamado Saul e de todo Israel, porque um grande gigante Golias estava ali para guerrear com eles. E todos estavam com medo, porque o homem era assustador, era muito grande e não tinha ninguém
que podia enfrentar ele. Ele, cada vez que ele percebia que o povo estava com medo, ele era abusado. Ele